Olá, doutora Sabrina. Que Oi, prazer. Simone. Deixa eu ajustar a câmera aqui, que a gente vai ficando tudo focado, né? Aí a gente vê depois que liga tudo que a gente vai ver como é que a gente está, o que que tem que ajustar. Tudo Mas a bem, senhora querida? está linda e abençoada como sempre. Ah, imagina, que isso. Ó, o pessoal todo entrando aqui, que alegria ver todo mundo, cada vez mais Isso pessoas aí. chegando. Muito bom Boa saber, né, que o tema noite. que a gente se propõe a falar faz sentido, né? Simone? É verdade. É É, verdade. É um né? tema bem necessário, é instigante, né? Verdade. E, e é muito importante, né? Boa noite, Mayara. Pessoal, então, bora começar, né, Simone, que a gente tem aí, ó, muito assunto dentro do tempo que nós temos, né? É Primeiro, ó, isso aí. te agradecendo demais a oportunidade da gente conversar sobre essa sua iniciativa que é maravilhosa. Adorei saber que você existe e a função social do seu trabalho aí no âmbito da gestão. Então, assim, Simone, eu queria que você inicialmente falasse do aplicativo midiático, como é que surgiu essa ideia, qual foi o gatilho, tipo, o que eu preciso fazer. E aí, conta um pouco pra gente. Bom, primeiro, boa noite para todos, né? E é um prazer estar aqui com você, doutora Sabrina. Não me chama E de doutora, nada de Sabrina. é um prazer estar, então, com você e com todos os seus seguidores. É um prazer estar com os nossos seguidores. E, bom, o aplicativo Mediar, ele é um somatório de conhecimentos, né? Eu sou formada em economia, especialização em logística, sou graduada também em direito e sou conciliadora e mediadora e perita e árbitra judicial e extrajudicial, né? Então, assim, o somatório de tudo isso, né, que é o conhecimento, mas antes de tudo isso, né, eu também tive aqui um insight, assim, mas que veio, eu sinto que veio de Deus mesmo. Foi diante de uma necessidade que eu passei com o meu pai, né, uma resolução de conflito entre ele e o banco onde ele trabalhava. E aí eu cheguei em casa, ele estava muito nervoso, muito irritado e precisando de conversar com alguém, não sabia com quem conversar. E aí, diante daquela situação, eu fiz uma conciliação entre ele e o banco. Só que eu fiquei assim, eu fiquei insatisfeita, né? Pela necessidade do meu pai. Eu pensei, quantos outros não têm a mesma necessidade, não teve a mesma chance de ter um conciliador preparado, né? Para poder fazer. Na verdade, eu nem considero uma conciliação, eu considerei uma mediação mesmo, porque meu pai trabalhou naquele banco há mais de 40 anos, né? Então, assim, eu me vi na situação de fazer uma mediação entre ele e o banco, porque ele não concordava de que os colegas de trabalho no banco que ele se dedicou a vida toda não entendessem a necessidade dele, né? E aí a gente conseguiu resolver. Só que diante daquilo, eu fui embora para casa, né? Que eu já sou casada e tal, então eu fui embora para casa depois que eu consegui resolver. Nós passamos aí uma semana para poder conseguir, não foi só num encontro. E aí, quando eu cheguei em casa, depois que terminou tudo, eu fiz uma oração para Deus e agradeci por eu ter condições de ter ajudado o meu pai, ter ajudado também o banco, e pedi que Deus me desse uma luz para que eu, diante dos meus conhecimentos, o que eu poderia fazer para a sociedade. E naquele dia mesmo, eu tive um sonho, né, que eu levantei de madrugada e aquele negocinho da agendinha assim na cabeceira da cama é verdade, né? E aí eu corri, anotei tudo. Meu marido falou: ai, o que que foi? Você está passando mal? Acordou uma hora dessa, já está estudando e tal. Eu falei: não, não estou estudando, não. Tive uma ideia aqui e eu estou anotando essa ideia. Aí quando amanheceu o dia, a gente foi dormir e tal. Quando amanheceu o dia, eu sentei com ele e mostrei. E aí ele falou: olha, você vai fazer os procedimentos que você já sabe que precisa ser feitos para você colocar essa ideia em prática. E aí, nas buscas de pessoas para congregar comigo da mesma ideia, né? Eu consegui algumas e outras não, outras começaram e desistiram e eu continuei, que eu falei, gente, isso é uma coisa que veio de Deus para mim fazer e eu vou fazer.
Aí eu esperei mais um pouco, fiz outra oração e pedi para que Deus colocasse as pessoas certas no meu caminho para a gente desenvolver aquela ideia. E aí, de súbito, eu conversando com o genro do meu marido, ele me deu algumas outras sugestões, e aí essas sugestões eu levei adiante, e hoje eu tenho como meu sócio a empresa A2O Sistemas, que foi quem desenvolveu a minha ideia e o meu projeto, né? Então, hoje eu agradeço muito a empresa da A2O Sistemas e eu tenho eles não só como sócio, não só como parceiro, mas eu tenho eles, eu divulgo eles também como anjos. Eles são anjos que vieram para a gente poder desenvolver isso junto. E todos aqueles que estão conosco, eu também considero como anjos, porque são aqueles que estão conseguindo receber a mesma mensagem que eu recebi, e é o mesmo propósito, que a gente está todo mundo junto, de mãos dadas, ajudando a sociedade, que é uma sociedade que é leiga, nós temos pessoas leigas e que não têm o conhecimento absoluto das possibilidades da conciliação, da mediação, do acesso à justiça extrajudicial. Então, o aplicativo Mediar hoje, ele apresenta os profissionais capacitados e qualificados para atender essa sociedade que precisa desse atendimento. Nós auxiliamos a sociedade, nós auxiliamos o Tribunal de Justiça, porque nós ajudamos ao Tribunal de Justiça a filtrar as verdadeiras necessidades de se levar para um Tribunal de Justiça, né? Porque nós superlotamos os tribunais de justiça com situações nas quais as próprias pessoas hoje, com a autonomia das partes, para poder solucionar um conflito que é delas, né? Então, hoje, com esse terceiro imparcial, nós conseguimos alcançar essa realidade. E também nós apresentamos para a sociedade, através do portal Mediar, os nossos parceiros, que são aqueles que entendem a nossa mensagem, que são aqueles que capacitam pessoas, né? Seja ele pessoa física, seja ele uma câmara, seja ele uma instituição, mas que capacitam com qualidade, né? Com seriedade, pessoas, que desenvolvem pessoas para poder conseguir alcançar aquela necessidade da sociedade, do empresário, da pessoa física. Vamos falar aqui, vou falar generalizado, porque nós temos pessoas aqui que não são da área, que estão nos assistindo. Então, pessoas, sociedade, o cidadão, né, em si, e empresários, instituições bancárias, médicas, todos aqueles que têm um conflito para ser resolvido entre eles com outras pessoas, entendeu? Então, nós fazemos essa ponte, nós fazemos essa ligação do profissional com essas outras pessoas para poder resolver esse conflito. Isso é muito bacana, isso é gratificante, porque nós vemos que a própria pessoa é quem resolveu aquele conflito dela, mas que diante aquele sentimento exacerbado por não ter a forma de comunicação, as técnicas de comunicar e por estar sentindo aquele problema dela, elas não conseguem ter uma comunicação, entrar num consenso. E esse terceiro imparcial é aquele que veio para ajudar, né? E é aquele que consegue desenvolver todo mundo, né? E resolver o problema. Simone, é muito interessante. Essa sua ideia foi muito original, né? Imagina você ter no país um aplicativo que conecta a sociedade a esses profissionais da gestão de conflitos, né? Sejam mediadores, negociadores, conciliadores, tem as instituições, né? Porque câmaras também podem cadastrar, né? Existem diretores de câmaras que são contratados. Então, a gente vê uma função que é muito instituição, né? Que é essa total parceria e complementaridade de funções, e não concorrências, né? Então, um aplicativo, ele não é concorrente de instituições, né? Esses profissionais que são cadastrados no portal também podem, obviamente, mediar, né? Ser mediadores em câmaras, assim como eu também sou, né? Eu sou mediadora em câmaras e sou lá no aplicativo mediar. Então, são funções que se complementam e não concorrem, assim como o próprio espírito da gestão adequada de conflitos as pessoas entram lá, né, com consciência, orientadas por profissionais que são capacitados, né, para orientar os seus clientes
aí ao sistema multiportas, a gente vai esclarecer um pouco desses conceitos, né? E lá ele tem essa oportunidade de encontrar vários tipos de perfis de profissional ali na região em que ele quer encontrar, né? E isso é muito interessante porque há critérios para você escolha, né, esses profissionais que estarão na plataforma. Então, há de se ter capacitação, que é fundamental, aprimoramento profissional, é porque quando a gente busca no mercado vários tipos de perfis diferentes, a gente quer, né, isso em qualquer área, né, aqueles que melhor se identificam com a gente, né? Então, essa Uhum. diversidade de perfis, ela é muito interessante. Agora, aqui, Simone, me conta, existem quantos cadastros, quantos profissionais cadastrados em instituições hoje no portal Mediato no aplicativo? Olha, cadastrados, nós já recebemos mais de 3.000 cadastros, né? Mas, infelizmente, essa questão da capacitação para nós, ela é um item, ela é um quesito exigível, né? Ela não é opcional, ela é exigível. Então, nós temos aí pessoas que... nós tivemos funcionários, servidores do Tribunal de Justiça, que nós descartamos, porque esses não podem ser conciliadores, mediadores extrajudiciais, né? Nós tivemos pessoas que não têm o curso de capacitação, nós tivemos alunos do direito, né, acadêmicos, que entendem que a lei deixa muito aberta, sim. Ah, a pessoa não tem necessidade de ter capacitação, não. Não tem necessidade de ter formação acadêmica para ser um conciliador e para ser um árbitro. Realmente, a lei não exige a formação acadêmica, nem para conciliador e nem para árbitro. Ela exige a formação acadêmica há mais de 2 anos para que seja mediador. Porém, Judicial. para ser isso, para ser conciliador, é, é assim, a gente entende que a pessoa tem que ter um nível de capacitação, sim, porque tem algumas técnicas para serem empregadas, tem algumas situações, tem alguns princípios que a gente tem que respeitar e tem que considerar, né? Que tem que manter o equilíbrio da mesa. Tem algumas situações que a pessoa que não passa por uma capacitação, ela não tem noção do que acontece numa mesa, uma aula de audiência, né? Num momento de audiência. Então, a pessoa tem que ter uma certa capacitação para ela manter esse equilíbrio, para ela poder manter a ordem, para ela ter o conhecimento de como fazer isso. E que não adianta a pessoa simplesmente, por exemplo, eu fui estudante de direito e eu sei que a gente passa pelo núcleo de prática jurídica, a gente passa pelos atendimentos, a gente assiste audiência no tribunal, assiste audiência no Sejusc, mas isso não ela não dá fundamento para a pessoa atuar, entendeu? Você como telespectador é uma coisa, você como ator é outra, entendeu? Você como profissional do momento é outra coisa, é bem diferente. E nós capacitados, nós somos surpreendidos por situações que às vezes nos emotiva, né? Às vezes nos deixa também irritados, né? Mas a gente pela capacitação que a gente tem, a gente consegue manter aquele equilíbrio, a gente consegue não entrar dentro daquele sentimento, né? Não fazer parte daquele sentimento, a gente consegue ser neutro, consegue neutralizar a situação. E é onde a gente consegue buscar as partes e trazer ela para aquela realidade daquele momento, de qual é a real necessidade deles, que é resolver aquele conflito e manter a comunicação entre eles, manter a amizade, manter a necessidade de continuar a vida, né? Esse Então, aspecto que. pois não. Não, eu tinha travado. Você quer finalizar? Só eu dado um delay, não tinha visto. Então, o que acontece? Nós exigimos essa questão da capacitação com qualidade, com Ih, seriedade. gente, agora eu acho que travou mesmo aqui pra mim. Aqui para mim tá normal. Simone. Voltou? Ah, voltou. Voltou? Ah, voltou. Ah, para mim tá normal. Bom, Então então, vamos. essa capacidade que nós agradecemos às instituições, aos capacitadores, né, às pessoas que formam outras pessoas dentro daquele regime, por mais que não é um judicial, mas é um regime do judiciário, que é o regime onde é manifestado, onde é normatizado, regulamentado por leis, né?
Então, essas leis, elas servem para todos. Para quem vai atender extrajudicialmente e para quem vai atender no judiciário. Qual que é a diferença de um atendimento para o outro? É que o atendimento no judiciário, o profissional faz uma capacitação pelo CNJ, né? E faz um cadastro para ser aprovado pelo Tribunal de Justiça, pelo NUPEMEC, né? Então, esse cadastro, ele fica no tribunal e essa pessoa atende o tribunal. Mas, ao mesmo tempo, outra coisa importante, que o profissional do judiciário, ele tem fé pública, né? E que, então, ele pode atender tanto o judiciário quanto o extrajudicial. E quando ele atende o extrajudicial, ele pode atender tanto o judiciário quanto aqui fora o extrajudicial, também por videoconferência. E por videoconferência, quem é o profissional que tem fé pública, ele não precisa de ter nem testemunha, porque ele tem fé pública, entendeu? Ele vai lavrar um termo onde ele é aquele mediador daquele momento. Ele tem fé pública porque ele é um profissional cadastrado no Tribunal de Justiça e o que ele fala é verdade. Então, às vezes a parte nem tem testemunha ali na hora. Igual no Sejusc. Às vezes nem tem testemunha lá no Sejusc. A parte vai e não leva a testemunha, mas ela foi para poder resolver um problema. E aquele profissional que está atendendo no Sejusc, ele tem fé pública. Então ele assina, ele lavra o termo e ele assina. E as partes assinam e aquilo ali dá continuidade, né? Se for processual, segue para a defesa dentro de 15 dias uma resposta da outra parte. E se teve o acordo, o processo é extinto, né? E resolveu com resolução de mérito. E se não, segue para o tribunal, para o juiz dar continuidade aí no processo. E aqui fora, no extrajudicial, é a mesma coisa. Aquele mediador, ele é uma pessoa que tem que ser muito respeitada, porque ele é a pessoa que está ligando as duas partes. Ele vai fazer uma audiência, ele vai lavrar um termo, ele vai ouvir as partes, o mesmo tempo que dá para uma, dá para outra. A pessoa vai falar, se tem alguma coisa para falar, anota, depois o tempo da outra a pessoa fala. São técnicas que só aprende com a capacitação, né? Com prática, a Então, gente fala horas de voo, né? Você vê, horas de Simone, que voo. até essa questão da confiança, né, que a lei de mediação traz, né, quando ela define lá quem pode ser o mediador no âmbito privado ou extrajudicial, tá, gente? Extrajudicial, fora do judiciário, âmbito privado, aí nesse sentido de estar como sinônimos. Ela fala, né, basta ter confiança das partes. Mas aí a gente lança uma pergunta aqui, né, para a pessoa te contratar, ter confiança em você, ela vai querer saber se você tem aprimoramento suficiente. Você é um mediador, às vezes, especializado naquela situação, se for para de engenharia, ela vai querer saber, ou seja, outros perfis são importantes, né? Desde que se tenha aprimoramento nesse sentido, esse desenvolvimento prática, né? A gente fala, né? A gente, quem fez direito, né? Sabe aí, vou fazer uma conexão aqui. A faculdade de Direito te ensina a advogar, né? Um curso Não. de mediador talvez vai ser suficiente para que você, de fato, possa se definir, esteja seguro para dizer eu sou mediador, eu atuo como mediador. Cada um é cada um, mas a gente tem que fazer uma É. crítica, né? Eu comecei na mediação, meu primeiro curso de mediação foi um curso de mediação inicial, foi uma primeira formação. Eu já caí assim, pá, a primeira coisa que eu fiz foi um curso de formação de mediadores, que é extremamente complexo, né? A mediação ela conversa com outros saberes, então é muito complexo. E a partir daí eu já saquei que aprimoramento é constante. Então eu comecei em 2014 e não parei mais. Desde o primeiro momento que eu entrei, nós estamos em 2021. Se você pega no meu histórico, tem lá todo ano tem curso, um montão. E a gente não para, porque a gente quer ser a melhor versão de nós mesmos, né? A melhor versão da Simone de 2021 é melhor que a de 2020, 2019, por aí vai. É É. isso que a gente busca, quando a gente fala da importância do aprimoramento, principalmente para quem atua dando aulas, para quem é instrutor, para quem está à frente, às vezes, de projetos que são importantes para o país. Então, o aprimoramento, ele anda junto, né? São coisas assim, a gente não pode deixar para trás, né? Eu fiz um curso aqui
já estou pronta, já posso, né? A É. gente acredita nessa constância, né, do aperfeiçoamento. Então, eu estava pensando muito nisso, até quando a gente fala assim, né, o título da nossa live, que é, virando aqui para ali, ó, a importância do aprimoramento profissional do gestor de conflitos para a devida efetivação do acesso à justiça. Vocês acham que o profissional, quando ele é devidamente capacitado nesse sentido, ele não vai ser muito otimizado na hora de te sugerir ou te ajudar a caminhar para os melhores métodos adequados ao seu problema? Obviamente, eu acredito que sim. Se ele conhece, se ele se especializa cada vez mais na mediação, na negociação ou na arbitragem, se ele é um advogado capacitado até. A gente fala em advogado porque a gente entende assim, não. As pessoas, geralmente, quando têm problemas, o primeiro profissional que vem na cabeça é um advogado. É E verdade. aí, esse advogado, ele não está capacitado, né? Muitas das vezes ele não está por dentro desse sistema multiportas, que já explica esse conceito, provavelmente ele não vai entender, né, que existem outros sistemas e vai te orientar estrategicamente a outras saídas do seu conflito. Essa questão do sistema multiportas, para quem não sabe, ela nasce lá na década de 70 com o professor Frank Sennett. Tá? E aí ela vem para cá, para o Brasil, no novo CPC, né? E ela diz justamente essa questão do sistema multiportas. A justiça não é, além de não ser a primeira porta que você deve acessar, não é a única, ela deve ser a última, de A fato, a última. alternativa. Ou seja, antes de ir à justiça, cidadão, você pode buscar a proteção, a conciliação, a arbitragem. Está lá no Código de Processo Civil também. Mas a gente sabe que, às vezes, a grande parte da sociedade, às vezes não, né? É assim, né? Não tem acesso a essas informações. Então, nós temos, é nosso dever de ter você. Existe mediação, conciliação, arbitragem, todas essas portas, qualquer uma dessas portas aqui, pode ser que se adeque melhor ao seu conflito antes de você buscar, de fato, a atividade jurisdicional ou poder judiciário aqui nesse sentido. E isso está muito conectado, né, Simone, até com aquela definição de acesso à justiça, né? E para quem curte leitura, tem um livro do professor Caso Watanabe, que é Acesso à Justiça, e ele fala também justamente sobre isso. Você pode procurar, todo cidadão pode procurar o Poder Judiciário, mas existem outras portas aqui também no âmbito privado, fora do Poder Judiciário. Né? Então, todo cidadão no âmbito público-privado tem que ter direito ao acesso a essas informações, ele deve ser ouvido nesse sentido. Né? E a gente está falando É. também de acessibilidade. Então, quando, até voltando à questão do aplicativo, ele reflete muito esse acesso à justiça, e aqui, como até o próprio professor Carlos diz, né? Justiça com J minúsculo, né? Que não é poder judiciário, né? Então, Uhum. a gente reflete muito. E uma questão interessante, né? Para as pessoas se enviarem as suas propostas de cadastro no aplicativo, né, os profissionais, elas não pagam, é gratuito, não é verdade? É assim, para você ir lá e fazer o seu cadastro e aguardar a aprovação e tudo depois das checagens, esse processo todo é gratuito, tá? Para a pessoa, para a sociedade baixar o aplicativo Mediar, porque tem muitos aplicativos que são pagos. O aplicativo Mediar, ele não é pago para baixar o aplicativo. Porém, aos profissionais que vão fazer o atendimento, esses profissionais cobram, né? Mas a Claro. parte vai entrar direto em contato com o profissional, por telefone ou por e-mail. Ele vai ouvir, ele vai ver a necessidade, vai ver se pode ou não fazer audiência, né? Porque nós temos alguns impedimentos, que a pessoa capacitada sabe quais são esses impedimentos, no caso de um menor, no caso de um incapaz, né? E algumas situações. São elencados aquelas questões
do artigo 5º da Constituição Federal, que tem algumas situações que são intransigíveis, mas, ó, muita coisa do artigo 5º pode ser negociável, né? Então, o que que acontece? Esse profissional, ele cobra pelo serviço dele, né? O aplicativo Mediar ainda não cobra desse profissional, mas nós não temos como manter todos, a apresentação de todos de forma gratuita. Nós estamos há 5 anos no mercado e hoje nós não cobramos ainda de ninguém, mas nós vamos cobrar. Pelo estudo de viabilidade econômica que nós fizemos, eu acredito que uma taxa de até R$ 50 por mês. Não é por audiência, entendeu? É por Sim. mês. Então, eu acho que não é um valor muito caro, porque, olha, se você pegar a quantidade de audiências que vão fazer, o valor de cada audiência, R$ 50 por mês, eu acho que é um valor bacana que a gente consegue pagar, a gente alcança, como diz, não é nada dispendioso demais para a gente pagar. Eu falo por mim, vamos falar assim como eu mediadora ou eu conciliadora, entendeu? Uhum, uhum. É até R$ 50. Por que até? Porque nós temos lá algumas opções, nós temos conciliador e mediador, nós temos conciliador, árbitro, perito e advogado, nós temos vários tipos de atendimento. Então, se a pessoa marcou todos os tipos de atendimento, ela vai pagar por todos os tipos de atendimento. E eu acredito que o valor será até R$ 50 por mês, né? Legal. Quanto mais pessoas a gente tiver aprovado, eu acredito que mais a gente consegue baixar esse preço. Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar todos os nossos custos e dividir com todo mundo, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tenta fazer de uma forma social, né? Mas eu não sei se vai ser alcançável esse sonho, né? Então, por isso que nós, assim, acreditamos que a parceria com câmeras, a parceria com o profissional, a parceria com capacitadores, a gente consegue alcançar de uma forma um pouco mais real o que a gente precisa de oferecer para a sociedade. Então, assim, o profissional vai precificar, ele é quem vai acordar a forma de pagamento, é tudo direto com o profissional. O aplicativo Mediar não interfere nisso. Nós não temos tabela para atendimento. Isso é o Uhum, profissional quem tem livre arbítrio para poder ele mesmo administrar o negócio dele. A gente apresenta sim. câmaras, apresenta profissionais para a sociedade, entendeu? E Uhum, eles têm o preço deles conforme a expertise deles. Até mesmo no Tribunal de Justiça, cada um tem a sua tabela que o Tribunal de Justiça paga conforme a expertise. Nível básico, sim, nível médio, nível avançado. E isso aí é a mesma forma para o atendimento extrajudicial, entendeu? sim, sim, sim. É tudo muito simples. Os dados que tem para poder fazer o cadastro são dados muito simples, é nome, o endereço não é apresentado para a sociedade, tá? Isso é para nós, porque o nosso aplicativo ele busca por satélite, então a gente precisa de saber de onde é aquele profissional quando baixa o aplicativo para aparecer no estado de onde ele faz o atendimento. É Santa Catarina, então pelo endereço dele vai para Santa Catarina. Ele vai ser apresentado com o pessoal de Santa Catarina e assim sucessivamente. Então lá tem o endereço, nome completo, exigível o certificado de capacitação. Currículo, por quê? Porque tem muitas pessoas que deixam de colocar no perfil dele, apresentar muita coisa que serve para ser apresentado para as partes. Para as partes, quando olhar, falar, ele tem noção do que é o meu problema. Apesar de que a gente fala no curso que a gente tem que estar de xícaras vazias, não importa a minha formação para eu poder atender a pessoa, eu atendo qualquer pessoa e qualquer situação, porque para nós profissionais o importante é a necessidade da parte, né? Mas é bom a gente ter um conhecimento, sim, dentro de alguma área específica para poder fazer um atendimento melhor ainda, né? Na mediação, o profissional não tem como ele indicar alguma Sugerir, né? sugestão, É. sugerir nada, né? Mas no conciliador pode, né? O árbitro pode, e o árbitro tem que ter expertise, ele não precisa de ter um nível acadêmico, mas ele tem que ser expertise em alguma área, né? Pelo menos eu entendo assim que o ideal é ele ter dentro da área que ele tem prática para ele ser o árbitro, né? Hum, E é isso, basicamente é isso. E
assim, a gente agradece muito aos capacitadores, que são pessoas importantíssimas nesse contexto, né? Porque sem os formadores, nós não temos, nós não seremos alunos sem os nossos formadores. E esses formadores também capacitados para isso, porque não nasceram assim formadores, né? Capacitaram-se para poder ser formadores. Eu acho que eles merecem todo o respeito, tanto de nós do aplicativo, quanto da sociedade, porque é uma função e é uma missão muito complicada você conseguir formar uma pessoa para aquilo. Às Por vezes a isso que a pessoa gente não fala que tem. a formação é constante, né? Ela não para. A gente está sempre em constante formação. Cada Cada experiência traz um atendimento, novo aprendizado, cada cada adversário de um jeito, atendimento, né? cada audiência é uma aula para a gente, né? É. Porque E são cada. pessoas, né, Simone? A gente tem técnicas, a gente aprende as técnicas próprias do procedimento, as técnicas que vêm de outros saberes, que se agregam à mediação, mas cada vez que a gente senta ali na cadeira de mediação, estamos como mediador, estamos ali diante de pessoas também, independente de ser área empresarial, área familiar, imobiliária, vamos lá, várias áreas que a mediação É, abrange. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, né? Todas as áreas a gente pode até mediar, todas as áreas podem ser mediadas, mas nem sempre todas as pessoas podem ser mediadas. é. Então, nesse sentido, também se difere muito, e isso depende também muito da expertise, dessa bagagem que o próprio mediador nos traz para facilitar esse diálogo nesse sentido, né? Uma coisa que você trouxe de muito importante do aplicativo NIS traz no aplicativo é essa diversidade, né, de perfis, né, que a pessoa vai chegar lá, vai olhar, né, os currículos, está lá a vitrine, vários profissionais, várias instituições, e ali ela vai se identificar. E é muito curioso, porque eu fico pensando assim, você já teve retorno de profissionais que foram lá contratados, vamos dizer assim, né, conseguiram aí fechar negócios, acordos pelo aplicativo, te deram um feedback? Muitos. Muitos, eu tenho muitos feedbacks aqui que a gente não passa, assim, porque eu acho que é bom para o profissional saber, é bom para o profissional ver que o aplicativo está sendo assistido, que o aplicativo está sendo bem recebido, que está logrando êxito, é bom, mas eu acho que não adianta eu ficar postando essas mensagens, não, porque tem coisa que é muito íntima, sabe? Tem gente que, olha, só para você ver o nível do que eu já recebi. Olha, Simone, eu estava desempregado, eu quero agradecer o aplicativo Mediar, porque eu estava desempregado, veio a pandemia e a minha situação estava complicada e pela apresentação do aplicativo Mediar eu consegui cliente. Eu É, consegui levar o pão para minha mesa. É muita coisa que a gente recebe, que às vezes tem pessoas que consideram que é pequeno, mas para aquela pessoa que está passando o problema, é uma coisa que superou, sabe? É uma coisa que deu força para. Então, a gente fica satisfeito com isso. Mas isso é uma felicidade que é nossa, né? Dos administradores, uma felicidade que é nossa dos nossos parceiros. E às vezes eu até passo alguma coisa assim lá no meu status lá para a pessoa ver alguma coisa. Mas assim, entre nós, né? Para ficar sim. divulgando, Olha assim, só, acho agora que que não tem necessidade. meu chat aqui, ó, destravou, né? A Daniela tá falando, ah, que excelente. A Sheila tá falando, já foi beneficiada pelo aplicativo. Pessoal, se alguém mandou mensagens antes, vocês me perdoem, porque meu, meu bate-papo aqui tinha travado. Mas, enfim, se quiserem, a gente manda de novo. Obrigada, Eve. É, Então, esse retorno é muito gratificante, né, Simone? Porque, é, assim, a gratidão, quando as pessoas dão esse retorno, né? Igual a Sheila está falando aqui, é bom também para o network, com certeza, né? Às vezes você é um profissional, vai a outra região, quer conhecer outros profissionais também. É uma conexão muito importante que o próprio aplicativo traz, né? Então, essa integração, ela é fantástica nesse Mas, ó, universo da eu vou gestão. te ser sincera, nós Tá? também temos feedbacks negativos. Eu tenho E, feedback de pessoas lá que nós não descartamos. Nós, assim, porque nós passamos por uma análise meio um pouco rígida mesmo. Mas, assim, sem
o critério do certificado de capacitação, esse, infelizmente, não passa mesmo. Não tem como a gente aprovar um cadastro sem certificado de capacitação. Claro. E aí, teve muitas pessoas, aqueles excluídos, que já entraram até no Google para poder, porque é um absurdo, eu sou formada em Direito e não aceitar, então, são tantas horas do curso de Direito, 5 anos de academia, e não aceitar o meu certificado, meu diploma de Direito para poder ser um profissional da área. A lei não exige para conciliador que tenha formação acadêmica e vocês não me aceitaram. Tudo bem que a lei não exige, mas eu não apresento uma pessoa para atender outras pessoas diante de uma necessidade que para aquela pessoa que está precisando às vezes está até no limite da pessoa, né? Sem uma garantia de que aquela pessoa saiba pelo menos o que está fazendo. Claro. Aí você E me fez olha, lembrar um amigo meu lá da Bahia, aí chega, seu conterrâneo, que quando costuma acontecer essas coisas, ele fala: Meu amigo, tire a mão do bolso e bote a mão da consciência. Faculdade é, de Direito, mal estou formando advogado, faculdade de Direito não forma mediador. Não existe faculdade, não existe graduação em mediação. Porque as formações em mediador, ou elas são feitas pelo mediador judicial, lá no âmbito judicial, no Tribunal de Justiça do seu estado, ou as instituições privadas. Tem muitas escolas de mediação maravilhosas no Brasil. Instituições que são fantásticas, renomadas, professores fantásticos. Tem muito mediador maravilhoso no Brasil, super capacitado, dando aula. Então, são essas coisas. Se você não tem acesso, procure alguém para te indicar também. Tem vários profissionais que podem ser indicados, pode procurar a Simone, pode procurar, tem vários mediadores aqui na live, agora que eu estou conseguindo ver que estava travado. Mas, enfim, se você quer atuar, seja em qual profissão for, né? Não é só de tem que buscar aprimoramento constante, formação e aprimoramento constante. Ainda mais quando a gente está lidando com pessoas. Nós lidamos com pessoas, a gente trabalha com negociação complexa, resolução de problemas complexos, né? A gente exige aqui o trabalho que a gente precisa estar em constante comunicação, constante desenvolvimento das ferramentas que nós temos disponíveis, dos princípios éticos. Então, é um conjunto de coisas que nos faz ter aquela visão, assim, ó, a gente fala muito, né, que é a visão do arquiteto, né, do procedimento, até a própria nova advocacia, que se diz aí nova advocacia do futuro, enfim, para mim já é advocacia do presente, advogado que não tem capacitação no sistema multiporta já está fora, está no passado, ele mora lá atrás, ele não está acompanhando o desenvolvimento da sociedade. Se não tiver essa noção, essa visão de arquiteto, para direcionar o cliente dele para o melhor caminho para ele, né? Porque está lá, métodos adequados de solução de conflito. Adequados a quem? Ao seu problema. Né? Então, para cada um vai sair de um jeito. Tanto que a gente tem hoje várias possibilidades. Você pode começar a resolver seu problema com uma mediação e pode finalizar uma arbitragem. Né? Ou você pode fazer uma arbitragem e no meio dessa arbitragem está acontecendo uma mediação. Ou se você tem um processo judicial, você pode pedir uma suspensão desse processo e resolver algumas coisas, se não todas, né? Pela mediação. Né? Estou vendo aqui Daniela e falando de Data extrajudicial, Class. né? Né? Pode resolver extrajudicialmente, faz um acordo ali, e aí lavrou o termo, e passa para os advogados vão peticionar nos autos e extinguir o processo quando tem mérito. E se não teve, o que vai acontecer? Aquele termo daquela audiência já vai servir para o juiz não precisar de uma nova audiência, se ele entender que não vai ter como conciliar, ele já nem chama mais para conciliação da petição inicial ali, ele já nem chama mais para conciliação, porque ele já sabe que as partes já tentaram conciliar e não tiveram acordo. Então, ele mesmo já vai tomar as devidas providências dele, já acelera o processo dentro do judiciário quando tem um processo, né? Então, ajuda de todas as formas, né? Assim, é uma forma de... Quando eu fiz direito, eu tive um professor de criminal, processo, ele falava assim, vou falar o nome dele porque eu amo ele demais, ele sabe disso, Conta, conta. a família dele sabe disso, é o Gelber. Ele falava assim, o advogado do futuro é o advogado colaborativo, é o advogado
que sabe negociar, que sabe conciliar e que sabe mediar. Travou. Paramos. Travou? Onde paramos? Eita, travou. Voltou. O advogado do futuro é aquele que Então, sabe. Isso. Ele falava que era o advogado do futuro. Aquele advogado que só pensa em litigar, litigar, litigar e que não pensa no acordo, que não pensa no cliente, na necessidade do cliente. Esse advogado, infelizmente, ele vai perder no mercado, né? E eu acho que isso, ele falava do futuro. E eu acho que é igual você falou, é um futuro que já é o presente. Que ano que era isso que ele te falava isso? 2000, deixa eu Pergunta de um pensar, milhão de dólares. 2005, Olha só, não é? O futuro já né? chegou há muito tempo. Esse pensamento desse advogado que fica só focado em poder judiciário, né? Você tem um problema com um advogado, né? Igual a gente foi formado, né? Quando eu comecei a atender pessoas, né? Já muito cedo, esse período já comecei a atender, e era muito curioso o meu pensamento. As pessoas chegavam, contavam problemas, contavam. Na minha cabeça, eu estava passando a peça escrita. Eu estava passando lá, vai ser isso, lucro cessante, lucro disso, aquilo, isso, aquilo. Gente, isso não exige mais, isso não existe mais. Né? Hoje em Não. dia, o foco da resolução dos problemas é o foco nas reais necessidades das pessoas. Hoje em dia, a gente já entendeu que uma sentença favorável de vitória. Às vezes, aquilo custou tanto para chegar para você que já se perdeu, não faz mais sentido. Uma das grandes belezas da própria mediação, nesse sentido da autodeterminação das pessoas, né, é não ter alguém que nunca te viu na vida, que é essa figura do juiz lá, né, que nunca te viu na vida, vai decidir algo por você, né, e pela outra pessoa que está ali, é que você vai, muitas vezes, você vai É ficar lá séculos, justamente, recorrendo, indo a instâncias superiores, e aí vem aquela conversa de apuramento judiciário. Eu fico pensando, você acha que de fato a sociedade está preocupada com o apuramento do judiciário? Não está nada. Elas querem resolver esses problemas, né? E aí são vários processos. Quando a gente pega para analisar, às vezes cada tipo de coisa que sobe até para STF, é uma coisa assim, muito louca, né? Você usa aquele termo jabuti, eu acho jabuti muito bonitinho, coisa esquisita, né? Tartaruga no poste, né? Tá lá em cima, você não sabe nem como é que ela chegou lá. E a mediação, ela evita muito isso, né? Porque se as pessoas estão sendo ouvidas, têm a oportunidade de se ouvirem também, isso não vai acontecer com ela. Tá? O é, é mediador, assim, ele está ali a para gente, facilitar esse diálogo. Muitas vezes isso é evitado. Portanto, que a maioria dos acordos, né? Nesses 7 anos que eu trabalho com mediação, a maioria dos acordos não voltam no sentido de que não dão execução, porque as pessoas elas vão se comprometer com coisas que elas podem. E isso é muito poderoso. Às vezes vai para a audiência queimar com acordo, e a pessoa vai concorda, mas não ninguém melhor do que nós mesmos para falarmos dos nossos problemas e sabermos, né? O que nos cabe, melhor nos cabe, e é, negociar assim, em cima disso. a gente tem que ter a consciência que realmente, às vezes, pode até ir para execução. Por quê? Porque é fato novo que acontece na Sim, vida da pessoa, que excede aquela necessidade ou a vontade dela, né? Por exemplo, se aconteceu alguma coisa que impediu de realizar o acordo e tudo. Mas aí o mal é que as pessoas aguardam, primeiro, se não cumpriu o acordo, vai executar. E aí vai executar, mas antes de executar, a própria parte pode procurar outra parte, um outro conciliador, com seu advogado, e falar: olha, infelizmente eu não tive condições de cumprir com o acordo, vi cumprir até aqui, daqui para frente eu não consegui, o que, que a gente pode fazer? E ver o que pode ser feito, né? Ver o que pode é, ser feito. é, É simples. E essa situação toda, é, a gente tinha no código, né, nos meios judiciais, no código do CPC de 73, que era quem fazia as audiências. Gente, as audiências, elas vão continuar.
Elas existem do mesmo jeito que sempre existiu. Só que hoje os legisladores deram a oportunidade para quê? Para aquele ambiente assim intimidado, né? Que é o juiz que está fazendo a audiência, né? Então ele vai impor, ele vai. Não é isso mais. Eles, até os próprios magistrados reconheceram essa necessidade de dar das partes terem autonomia de uma forma leve, de uma forma satisfatória de resolver o problema deles. Por quê? Quando vai para o tribunal, vai ter audiência de conciliação de novo lá, né? Se tiver que ir para o tribunal. Só que quem vai fazer? É o juiz, né? O próprio juiz. Se bem que Não hoje é até mediador, é não juiz. é Atenção. É, exatamente. E que dali ele vai conhecer mais ainda as partes, né? Ele vai se familiarizando, é. além dos Você me fez fatos. lembrar nesse Mas sentido, assim, ó. Você fala do CPC de 73, se a gente pensa nessa história anterior, né, da Resolução Civil, desse marco da gestão adequada do Brasil, quem tiver curiosidade, dá uma olhada nas ordenações filipinas. E depois, na primeira Constituição do Império, né? Aí veio o CPC de 73, depois a Lei do Juizado, várias outras coisas depois. Vai não dar tempo da gente falar, mas o importante é o quê? Sempre esteve lá. Estímulo ao consenso sempre estiveram marcados todas essas leis, né? Na lei de mediação, ela veio com essa questão fortalecida, né? Antes dela começar a ver teve a resolução CNJ, focos diferentes dentro da sociedade, mas complementares, né? E que as coisas nunca aconteceram antes disso, se falou tanto de consenso, né, de busca de consenso, o olhar ao humano, a educação humanitária, a educação social, a educação estratégica, que nunca se falou tanto da figura do mediador, né? Cultural, é cultural. Esse pensamento binário, né, eu tenho um problema, né, o bit 0, bit 1, né, eu tenho um problema, né, eu preciso brigar, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, né, o perde ganha, ele sempre foi muito comum, né? Ele sempre foi muito comum. Então, de uns tempos para cá, né, deu esse pau aí na Matrix, vamos dizer assim. E aí as pessoas já estão entendendo, muitos de nós estamos entendendo, mas ainda não somos tão muitos assim, né? Nós somos uma parcela bem menor da sociedade, mas temos uma responsabilidade muito grande de contar com as pessoas, e existem outros métodos muito mais eficazes que você pode se livrar super rápido é, desse problema. E é contar verdade. para as pessoas que problemas são uma coisa, pessoas são outra. Você pode resolver o teu problema e manter o teu relacionamento. A mediação é perfeita para vínculos continuados nesse sentido. Uhum, Estou vendo a Ellen uhum. falando aqui, né? Essa fala de vocês é muito importante. Mas, infelizmente, muitos advogados não têm essa visão. Os esclarecimentos precisam ser difundidos, né? Aí a Daniela fala sobre essa questão do tempo da litigar, que é muito alto, é demais. Então, assim, tudo faz muito sentido quando a gente complementa esses raciocínios, né? Tanto que, às vezes, quando alguém me procura, né? Eu sei, quando você olha na minha bio, advogado não adversarial. Às vezes as pessoas procuram, né, justamente, né, para brigar, essa educação que a gente recebeu durante a cultura, na própria faculdade de direito, nós fomos treinados para brigar mesmo no litígio, né? Eu tenho que ganhar, eu tenho que perder, né? E aí a gente vem com esse papel da não adversariedade, da gestão estratégica do seu conflito, né? Sem precisar escalar e todo mundo perder, né? Em cima, isso às vezes é um marco, assim, a pessoa meio que assusta, mas dá certo mesmo, né? E aí você vai conversando com ela tecnicamente e traçando estratégias junto com ela. E olha que responsabilidade enorme nesse sentido. Faz parte do passado, né? Esse advogado anda na frente do cliente, fala pelo cliente, e ele que tem um problema, né? Às vezes entra muito e sai calado durante o processo inteiro, né? Então, assim, Assim, não é que o poder judiciário, que o litígio não seja necessário, não seja importante. Pelo contrário, às vezes ele vai ser necessário sim, né? Mas muitas é, vezes, na maioria delas, ele não vai ser a primeira alternativa, a primeira opção que você vai ter. Né? Então, quando a gente fala aqui de alternativa, nós estamos falando
do acesso ao judiciário, né? E quando falamos de opções, primeiras opções que são adequadas, podem ser adequadas para você, a gente está falando de mediação, conciliação, arbitragem, negociação. Então, E o o Brasil judiciário? mudou, o mundo E o mudou. judiciário? É, O judiciário vai passar também a ser uma alternativa, né? O que antes ele era sempre o principal, agora ele também faz parte desse rol aí de alternativas. O judiciário é uma porta, né? é, Das várias portas que tem. sim, sim, sim. Bom, se você acredita que já vai dar 1 hora que a gente está falando, que Hum, passou muito rápido. Passou, passou sim. E olha, Sabrina, eu agradeço muito a oportunidade que você deu para mim, deu para o aplicativo Mediar, para o portal Mediar, viu? Você é uma pessoa também muito iluminada. Nós temos a honra de apresentar você tanto como profissional para poder atender a sociedade, quanto como capacitadora, uma pessoa expertise que capacita pessoas. Nós estamos aí aguardando a sua parceria também como profissional da área, como capacitadora. E é isso, nós estamos à sua disposição, à disposição da sociedade, à disposição das câmaras, tá? Para nós é um orgulho estarmos todos juntos e quanto mais pessoas nós conseguimos alcançar, é o que é importante, né? É a gente conseguir realmente, não vou falar de disseminar a paz social no país, mas pelo menos tentar fazer a nossa parte. E é isso. Simone, imagina, imagina, eu que agradeço. Estou muito honrada de fazer parte. O pessoal que está nos assistindo aqui, uma galera já várias pessoas. Olha, a gente agradece muito a presença de vocês. A gente convida vocês, baixem um aplicativo do portal Mediar, vão lá, vejam os cadastros, qualquer coisa, pode falar comigo, eu passo o contato da Simone, tá Não, eu bom? passo, pode passar, pode entrar lá. Olha, vocês me acham muito fácil. Lá no nosso site tem o contato nosso, pode mandar por e-mail. Pelo Instagram nós atendemos, pelo Facebook nós atendemos, pelo WhatsApp nós atendemos. Nós temos uma equipe muito bacana, entendeu? Humanizada. Acessibilidade pura. É, Não é porque é equipe de tá. TI, não, porque dizem que o pessoal da TI é um pouco mais frio, né? Mais calculista, é um pessoal. Não, a nossa equipe de TI, do aplicativo Mediar, é humanizada. Pode ficar tranquilo Puta, que não, todo agora que mundo maravilha, é. gente. Simone, eu te agradeço. A gente entende, a gente trabalha para isso, com essa coerência, e a gente sabe que as coisas dão muito mais certo quando a gente tem a capacidade de ser coerente e dar as mãos. Né? As coisas só dão certo quando a gente trabalha com as mãos. Né? Então, eu também te Olha só, agradeço pela. hoje eu recebi uma notícia muito boa, né? Não, a gente já vem recebendo já tem um tempo, assim, noções, né? Mas, assim, hoje eu recebi um post bacana da Sheila Rangel, falando que ela está capacitando pessoas com deficiência auditiva. Então, A olha só para Sheila, esse você ver, trabalho da Sheila é maravilhoso. né? Olha só para É, você ver, porque a gente sempre recebe cadastros e cadastros e cadastros de pessoas sem problema, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de deficiência, e a gente vem divulgando. E aí, agora, eu peço aos profissionais que têm algum tipo de deficiência que nos informe lá no perfil dele. Tenho deficiência auditiva, tenho deficiência visual, se alguém estiver preenchendo para ele, né? Porque nós estamos criando, sim, uma forma de especificar que a pessoa hoje não é mais portador de necessidades especiais, é PCD, né, doutora? Que fala é. portador, né? É, Ela está falando aqui, mediação inclusiva. Esse isso trabalho mesmo. da Sheila, né, na mediação sensorial, gente, para quem não conhece também, pioneiríssima em justiça sensorial no Brasil, maravilhosa. Vão lá no Instagram da Sheila Isso conhecer o mesmo. seu trabalho. Curso Então, olha só. maravilhoso. A gente Então, super nós indica, estamos. né? Eu até falei que eu não ia falar nada, né? Eu falei que eu não ia falar nada, mas nós estamos aí vendo uma versão, né? Porque o aplicativo Mediar é isso, a gente está em constante evolução.
conforme a necessidade das pessoas, em constante evolução, entendeu? Uhum. Então, essa é uma necessidade que nós vamos ter agora, criando lá um ícone para a pessoa informar quando ela tem algum tipo de deficiência. Ela é o profissional da área, mas ela tem algum tipo de deficiência, ela nos informar qual é essa deficiência. Para que as partes, quando visualizar ali, para convocar ele, para convidar ele, para contratar ele para poder trabalhar para ela, eles tenham comunicação, né? Eles possam ter a comunicação. Então, é isso. A gente está desenvolvendo alguma coisa que vai ajudar, né? Aos alunos da Sheila Rangel, que sejam todos bem-vindos, né? E que eu tenho certeza que serão todos capacitados, assim, com excelência. Já fui aluna da Doutora Sheila, Sheila é Sabrina, maravilhosa. olha só, eu vou parar de falar, porque senão a gente vai amanhecer aqui falando. Eu vou com certeza. Não, o Instagram daqui a pouco corta a gente aqui. Meu amor, um beijo para você. Nós vamos nos falando. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Foi ótimo o nosso bate-papo. Achei muito esclarecedor as informações que você trouxe sobre o aplicativo. Foram sensacionais. Acho que agrega muito. Mais uma vez, olha, parabéns, Simone. Tá? Desejo muito sucesso. Deus te abençoe nesse Amém. projeto. Todos Certeza, nós, ó, só todos vai crescer, ó, nós. vai decolar. Em nome de Jesus. É isso Amém. aí. Um Amém. beijo, queridos. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui até Com agora. Deus, com Deus e que continuemos aí junto com os nossos propósitos. Amém. Até, minha querida. Um beijo. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todos.